Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa com o autor. Eu sou a Helena dos Santos Nascimento, doutoranda do LECOGEN, e hoje temos o prazer em receber a mestre Emília Marques Brovini, que é a autora principal do artigo que será apresentado hoje, que foi publicado em 2021 na revista Science of the Total Environment. Esse artigo relata os 3 pesticidas mais vendidos no Brasil, suas concentrações encontradas em água doce e os potenciais riscos ambientais. A dinâmica da conversa segue em 2 etapas, onde na primeira etapa a Mariana Zart vai apresentar o trabalho e no segundo momento será aberto para questionamentos. Gostaria de agradecer mais uma vez a mestre Emília Brovini por ter se disponibilizado em estar aqui hoje. Durante a apresentação, peço que se inscrevam no chat para que possamos organizar as discussões. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. Pode iniciar, Mariana. Ok, bom dia a todos. Irei apresentar a tela. Ok, todos conseguem ver minha tela? Está apresentando? Sim, Mariana. Sim? Ok, então, darei início. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa conversa com o autor. Eu me chamo Mariana Zart Nunes, sou graduanda do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal da Grande Dourados e aluna de iniciação científica do Laboratório de Ecotoxicologia e Genotoxicidade, sob orientação da professora doutora Alexeia Barufatti. E hoje irei apresentar o artigo intitulado como Os 3 pesticidas mais vendidos no Brasil, concentrações em água doce e seus riscos potenciais ambientais. Esta é a primeira página do artigo, que foi publicado na revista Science of the Total Environment, com um fator de impacto de 7,963, e o ano de publicação da pesquisa foi 2021. Hoje contamos com a presença da autora principal, Emília Marques Brovini, que possui graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e durante esse período fez parte de projetos envolvendo a quantidade e a qualidade físico-química e biológica de águas de ribeirões. Possui mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atuou nas linhas de pesquisa de ecotoxicologia aquática, poluição por pesticidas em água e avaliação de risco ambiental. Atualmente é doutorando em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde desenvolve pesquisas envolvendo poluição por pesticidas em água, tratamento destes contaminantes em estações de tratamento de água e seus potenciais riscos ambientais. Não apenas a autora principal, como também contamos com a presença de outros coautores. Então, agradeço pela presença de todos. Hoje, é evidente que há um excesso de contaminantes presentes nos recursos hídricos, provindos das mais diversas fontes, sejam elas urbanas, industriais, a partir da pecuária ou da agricultura, ou pelo descarte incorreto de lixo e efluentes diretamente nos recursos hídricos. E tal situação acaba ocasionando a poluição da água, que é tida como um problema ambiental mundial. E dentre esses contaminantes, destacam-se principalmente os pesticidas, que são componentes químicos usados para combater e inibir pragas, que são encontrados frequentemente no ecossistema aquático. O Brasil é um país que apresenta uma extensa área de produção agrícola, que é principalmente influenciada pela demanda nacional e global por alimentos. E tal produção acaba gerando uma consequência, que é o uso massivo de herbicidas nessas áreas de produção, onde 90% dos agricultores brasileiros dependem diretamente do agrotóxico, e o Brasil ele ocupa a 5ª posição do ranking dos maiores consumidores de pesticidas no mundo. Relacionado a essa produção de alimentos, as maiores safras brasileiras concentram-se nas culturas de soja, milho e cana-de-açúcar, que consomem, respectivamente, por hectare, 17,7 litros, 7,4 litros e 4,8 litros de herbicida. Quanto a esses herbicidas, defensivos agrícolas, do período de 2009 a 2018, destacaram-se com relação às vendas o glifosato, o 2,4-D, a atrazina e o óleo mineral. O óleo mineral é tido como adjuvante e atua auxiliando a melhoria ou a ação efetiva dos demais. Enquanto o glifosato, ele ocupa a 1ª posição do ranking de vendas desses pesticidas, sendo também o mais utilizado no mundo,
possui uma alta eficiência e um baixo custo, além de um baixo nível toxicológico. Já o 2,4-D ocupa a segunda posição do ranking de vendas nacional, com alto nível toxicológico e o uso mundial, enquanto a atrazina ocupa a terceira posição do ranking, com nível toxicológico moderado. Fora isso, a literatura já aborda uma série de potenciais riscos que o uso massivo desses defensivos agrícolas tem causado ao ecossistema aquático. Como exemplo, efeitos ecotoxicológicos para os organismos aquáticos, prejuízos na fotossíntese de algas, tem atuado também como desregulador endócrino em microcrustáceos, além de atrapalhar o equilíbrio da cadeia trófica e atuarem como bioacumuladores. Então, diante dessa realidade, a pesquisa teve por objetivos investigar as concentrações superficiais de água doce dos 3 pesticidas mais vendidos no Brasil, como também discutir os resultados com vendas e legislação e realizar uma avaliação de risco ambiental. Quanto aos métodos utilizados, realizou-se uma revisão sistemática utilizando a metodologia PRISMA, onde foram obtidos estudos que quantificaram o glifosato, o 2,4-D e a atrazina em águas doces superficiais brasileiras. Para tal, foram utilizadas bases de buscas como o Scopus, Web of Science, PubMed e o Google Acadêmico, onde foram selecionados artigos do período de 1º de janeiro do ano de 2000 a 30 de abril do ano de 2020. Foi realizada também uma triagem para análise do conteúdo dos artigos e agrupamento das concentrações dos 3 agrotóxicos. Além dessa revisão, foram estabelecidos também critérios de exclusão, sendo eles artigos que quantificaram os compostos em misturas, artigos que não mencionavam o limite de detecção e quantificação, artigos em que o limite de detecção ou quantificação foram superiores ao valor máximo permitido, segundo a legislação brasileira número 357 de 2005, para a classe 2 e classe 3. Ou até mesmo artigos que relataram apenas concentrações de pesticidas em águas subterrâneas, água potável ou água do mar. Não apenas isso, também foram considerados os valores máximos permitidos pela legislação brasileira para os 3 pesticidas estudados, sendo para o glifosato, para a classe 2, o valor máximo permitido de 65 microgramas por litro, e para a classe 3, de 280 microgramas litro. Para o 2,4-D, de 4 microgramas litro para a classe 2, enquanto para a classe 3, de 30 microgramas litro. Enquanto para a atrazina, para a classe 2 e 3, respectivamente, 2 microgramas por litro. Quanto aos dados governamentais, eles foram obtidos pela plataforma de dados abertos do site do Ministério da Saúde entre o período de 2014 a 2017, sobre concentrações de glifosato, 2,4-D e atrazina em águas doces superficiais brasileiras. Essa plataforma de dados abertos refere-se ao monitoramento da qualidade da água pelo Serviço de Abastecimento de Água, de acordo com a norma brasileira de qualidade da água para consumo humano. Esses valores, eles foram agrupados de acordo com os estados brasileiros, nos quais esse sistema de água está localizado. As concentrações também foram padronizadas para a unidade de microgramas por litro e comparadas aos valores máximos permitidos na legislação nacional. Também foram excluídos dados que não apresentavam os valores do limite de quantificação e detecção e os valores iguais a 0. Com relação aos dados relacionados à venda de pesticidas, foram obtidos relatórios de comercialização de agrotóxicos no site do IBAMA, entre o período de 2009 a 2018, referente a glifosato, 2,4-D e atrazina. Essa base de dados ela foi comparada com publicações científicas e governamentais, e as análises e gráficos foram feitas com auxílio do Sigma-Plot. Quanto à meta-análise, foi utilizado o banco de dados do Ecotox para obter estudos ecotoxicológicos dos 3 herbicidas. Para tanto, foram comparadas a sensibilidade das espécies teste padrão para cada herbicida, sendo as espécies analisadas a Rhamnocelis subcaptata, a Daphnia magna e o Oncoricus mix. Então, esses 3 organismos, eles são tidos como organismos modelos, em testes ecotoxicológicos, para representar os 3 níveis tróficos. Para tanto, foi estabelecido um score Z, usado para padronizar as concentrações, onde o Z é a concentração tóxica descrita nos estudos com as espécies de teste padrão, o micro
é a média geral de todos os dados por herbicida, enquanto o sigma é o desvio padrão de todos os dados para os 3 herbicidas. Os cálculos foram realizados com auxílio da plataforma do Excel e os gráficos produzidos no Sigmaplot. Com relação à avaliação de risco, foi realizada uma literatura atualizada com adaptações e o valor de 95% de cada pesticida em água doce de superfície foi calculado por estado brasileiro. Então, esse valor de 95% foi estabelecido, evitando-se uma superestimação. Para o cálculo, foi dividido a concentração ambiental pela concentração sem efeito previsto, assim obtendo o coeficiente de risco. A concentração sem efeito previsto foi obtida dividindo-se a concentração do efeito não observado pelo fator de avaliação. Esse fator de avaliação já apresentava números ou valores pré-estabelecidos para os defensivos agrícolas, sendo para 2,4-D o valor de 50 e para a atrazina e o glifosato o valor de 10. Já quanto à concentração sem efeito previsto, o glifosato atribuiu o valor de 1 micrograma por litro, 2,4-D de 10 microgramas por litro e para a atrazina de 1,3 microgramas por litro. Então, esses dados da base de dados do Ecotox, eles foram verificados, cada um no seu artigo de origem, assim garantindo um controle de qualidade e padronização para comparar os riscos e estimar o risco da mistura desses 3 pesticidas. Além disso, para avaliação de risco, foi considerado o teste toxicológico mais sensível presente nessa base de dados do Ecotox para os 3 pesticidas estudados, sendo para o 2,4-D o organismo mais sensível, a Daphnia magna, para a atrazina, a Poecillia reticulata, e para o glifosato, a Cereodaphnia dubia. Valores com resultado superior a 1 foram considerados de alto risco. Resultados entre 0,1 e 1 com risco moderado e resultados inferiores a 0,1 de baixo risco. Para a avaliação de risco, o mapa foi elaborado com o auxílio do ArcGIS. Quanto aos resultados referentes ao uso de agrotóxicos e produção acadêmica, a figura 1 apresenta o fluxograma de revisão sistemática dos estudos de glifosato, atrazina e 2,4-D em águas doces superficiais brasileiras. Então, foi realizada uma busca por artigos nas bases de dados citadas, onde foram selecionados inicialmente 113 artigos que passaram pela revisão sistemática e pelos critérios de inclusão e exclusão, dos quais foram selecionados 44. Na figura 2, podemos observar as vendas anuais e a produção científica acumulada entre 2009 e 2018. As marcas e as linhas representam as vendas anuais totais de cada um dos herbicidas, enquanto as barras representam a produção científica acumulada para cada um dos herbicidas. Então, dessa forma, observamos que, do período de 2009 a 2018, a venda de pesticidas no Brasil aumentou em aproximadamente 85%. Especificamente para o glifosato, houve um aumento de 65%, para o 2,4-D de 304% no aumento de vendas, e para a atrazina de 184%. É perceptível que, mesmo que o glifosato tenha tido o menor crescimento percentual em vendas, ele teve um maior acúmulo em vendas, tendo um total de 1,5 milhão de toneladas, enquanto o 2,4-D apresentou um resultado de 368 toneladas e a atrazina de 212 toneladas. Com relação às vendas, também é possível observar uma flutuação. O 2,4-D e a atrazina apresentam 2 quedas, enquanto o glifosato ele passou, durante o período de 2009 a 2018, por 4 quedas, sendo a mais significativa entre o período de 2015 a 2017, o que pode ser justificado pelo índice de publicações acadêmicas, evidenciando os riscos do uso intensivo desse defensivo agrícola e seus potenciais efeitos e além do seu potencial carcinogênico. Então, também é possível verificar que a região centro-oeste apresentou os maiores índices de venda, devido à sua maior área de produção, como também a região sul e sudeste, por acumularem os maiores centros de consumo.
Já a região Norte e Nordeste apresentaram as menores vendas, devido principalmente à falta de infraestrutura, de tecnologia e a condição climática, que não favorece muito a produção naquela região. Quanto à produção científica, é observável que ela mantém-se estável do período de 2009 a 2018, sem grandes oscilações. Também foi verificado que a atrazina foi o defensivo agrícola mais estudado, e com isso há uma falta de informação com relação ao glifosato e ao 2,4-D. Quanto às concentrações ambientais, a figura 3 apresenta as concentrações de pesticidas na água doce superficial brasileira e as vendas acumuladas entre 2009 e 2018. A figura 3A faz referência à concentração de 2,4-D, a figura 3B com relação à atrazina, 3C com relação ao glifosato, e a 3D faz relação às concentrações de 2,4-D, atrazina e glifosato no Brasil. Para a elaboração desses gráficos, foram considerados os dados de monitoramento do governo, aliado aos dados obtidos na literatura, com o objetivo de estimar um resultado mais realista das concentrações ambientais. Dessa forma, para melhor análise do gráfico, o Blockspot representa os dados do governo sobre as concentrações de pesticidas na superfície de água doce por estado brasileiro. Já os pontos vazios representam os outliers. Os pontos pretos são os dados da literatura sobre as concentrações de pesticidas em águas doces superficiais por estado brasileiro. As linhas tracejadas em cinza são as vendas acumuladas entre 2009 e 2018 por estado brasileiro, enquanto os estados brasileiros eles estão ordenados por valores medianos ascendentes, e o número entre parênteses é a quantidade de dados obtidos para cada estado. Então, com relação à concentração de 2,4-D, é possível observar que o estado de Sergipe apresentou o maior valor mediano com relação à concentração desse defensivo agrícola. No entanto, ocupa a 15ª posição com relação a vendas. Já o estado da Bahia apresentou o menor valor mediano com relação à concentração e ocupa a 7ª posição de vendas. Enquanto o estado de Santa Catarina apresentou o maior resultado com relação à concentração de 2,4-D em águas superficiais, ocupando a 11ª posição em vendas. Já com relação à atrazina, o estado do Ceará apresentou o maior valor mediano com relação à concentração deste pesticida, ocupando uma das menores posições com relação à venda, estando este na 16ª posição. Já o estado de Alagoas apresentou o menor valor mediano com relação à concentração, estando na 13ª posição em vendas. Com relação à concentração de glifosato, o estado de Sergipe apresentou o maior valor mediano, ocupando, com relação a vendas, a 15ª posição. Já o estado de Santa Catarina apresentou o menor valor mediano com relação à concentração do glifosato e também ocupava uma das menores posições com relação à venda, estando este na 9ª posição. Então, é possível observar que há uma certa divergência entre as concentrações e as vendas de agrotóxico por estado, mas isto é justificado pela falta de padronização entre os locais contaminados ou de abastecimento de água e os números de amostra por estados. Fora isso, a figura 3D apresenta as concentrações de 2,4-D, atrazina e glifosato no Brasil. Nesse gráfico, há ainda linhas vermelhas e azuis, no qual a linha vermelha significa os valores máximos permitidos pela legislação brasileira para a classe 3, enquanto a linha azul significa os valores máximos permitidos pela legislação nacional, quanto à classe 2. Então, entre os percentis de 95 de 2,4-D e atrazina foram de 1 micrograma por litro, enquanto o glifosato apresentou um resultado de 65 microgramas por litro. Com relação à concentração mediana, o glifosato apresentou o maior resultado, sendo este de 7,5 microgramas por litro, estando logo após este o 2,4-D, com 0,05 microgramas por litro de concentração mediana, e a atrazina com 0,03 microgramas por litro. Tal resultado pode ser comparado ao obtido na figura 2 com relação às vendas anuais, onde o glifosato também apresentou o maior índice de vendas, assim como o maior resultado para a concentração mediana.
Quanto à legislação, a tabela 2 apresenta a porcentagem de amostras que atenderam à legislação de cada estado brasileiro, de acordo com as classes 2 e 3 de recursos hídricos. Contra a concentração de 2,4D, os estados que não atenderam 100% com a legislação foram Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Com relação à concentração de atrazina, os estados que não atenderam à legislação e os valores máximos estabelecidos foram o Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Já com relação ao glifosato, os que não estavam em conformidade com a legislação foram Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Então, diante dessa análise, com relação à legislação e os valores máximos permitidos, quanto à classe 2, o glifosato e o 2,4-D foram os herbicidas com menor conformidade, representando uma média de 98,1%. Já a classe 3, a atrazina apresentou a menor conformidade quanto à legislação brasileira para cada estado. Então, diante do exposto, não havia uma porcentagem significativa de concentrações fora dos padrões estipulados pelo governo brasileiro. E quando se realiza uma análise com os padrões internacionais, os valores máximos permitidos pela legislação nacional não são elevados, onde, considerando-se em separado a atrazina, os valores permitidos pelos Estados Unidos são mais restritivos que na Europa, que são equivalentes aos valores estabelecidos pelo Brasil, que são mais restritivos que no Canadá. Já quanto ao glifosato, o Canadá possui uma política mais restritiva que os Estados Unidos, que é mais restritivo que o Brasil, este sendo mais restritivo que a Europa quanto ao glifosato. Já com relação ao 2,4-D, não foi encontrada legislação para essa comparação. Diante disso, embora a legislação do glifosato seja mais restritiva na Europa, para a atrazina, os valores máximos permitidos no Brasil não representam discrepância em relação a outros países. Quanto à ecotoxicologia e avaliação de risco, foram considerados os dados obtidos no uso Ecotox, quanto aos organismos testes e o número de dados quanto aos 3 herbicidas estudados. Então, com relação à Rhabdochelys subcapitata, foram obtidos 3 dados para o 2,4-D, 42 para a atrazina e 6 para o glifosato. Quanto à Daphnia magna, 8 dados para o 2,4-D, 7 para a atrazina e 9 para o glifosato. E quanto para o Oncoricus mix, 8 para o 2,4-D, 18 para a atrazina e 58 para o glifosato. Dessa forma, é possível perceber que o organismo mais estudado no banco de dados sobre a ecotoxicologia do uso Ecotox foi o Oncoricus mix, enquanto o pesticida mais estudado foi o glifosato. Diante disso, a figura 4 apresenta a média e o intervalo de confiança do score Z para a espécie de teste padrão e para o 2,4-D, a atrazina e o glifosato. Então, considerando os herbicidas, é possível observar que a atrazina ela foi mais tóxica para os organismos aquáticos avaliados. Já considerando as espécies, é possível observar que a Rhabdochelys subcapitata e a Daphnia magna foram mais sensíveis ao 2,4-D do que quando comparadas à sua sensibilidade ao glifosato. Ao contrário do que o organismo Oncoricus mix, que foi mais sensível ao glifosato do que ao 2,4-D. Quanto à avaliação de risco, a figura 4 apresenta os resultados de 2,4-D, atrazina e glifosato, com base nas concentrações ambientais encontradas em águas doces superficiais brasileiras. Os estados ocos ou em branco, assim como representado na figura, não tinham dados disponíveis. Então, primeiramente, no primeiro quadrante desses 4, apresenta o risco quanto ao 2,4-D, onde 65% dos estados apresentaram resultado de médio a alto risco com relação ao 2,4-D, onde o estado do Paraná e de Sergipe apresentaram resultados superiores a 1, indicando um risco elevado. Já quanto ao risco relacionado à atrazina, 72% dos estados brasileiros apresentaram resultado moderado para alto, indicando que os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará
representaram resultado superior a 1, indicando um elevado risco com relação à concentração de atrazina em água superficial brasileira. Quanto aos riscos relacionados ao glifosato, no terceiro quadrante, demonstra que 94% dos estados brasileiros apresentaram resultado superior a 1, indicando um elevado risco quanto à concentração defensiva agrícola em água doce de superfície, com exceção ao estado do Pará, que apresentou resultado inferior a 0,1, indicando baixo risco. Para tanto, é possível observar que a região sul apresenta a maior incidência de risco quanto à concentração dos 3 pesticidas estudados, como também o maior índice de vendas, assim como descrito na figura 2. Fora isso, as concentrações de glifosato representam uma ameaça maior ao ambiente aquático devido à sua elevada concentração, seus efeitos ecotoxicológicos, sua alta toxicidade, além de ser o pesticida mais comercializado no Brasil, estando na primeira posição do ranking. Quanto ao risco da mistura dos 3 pesticidas apresentado no quarto quadrante, é possível observar que 80% dos estados brasileiros apresentou resultado superior a 1, indicando um alto risco, enquanto estados como Acre, Pará, Paraíba e Alagoas apresentaram resultado inferior a 0,1, indicando baixo risco. Para tanto, foi possível argumentar que a legislação brasileira não protegeria o ecossistema aquático diante dos valores máximos estabelecidos, onde, para o 2,4-D, valores inferiores a 1 micrograma por litro indicariam sem risco, enquanto valores superiores a 10 microgramas por litro já apresentariam alto risco. Para a atrazina, valores inferiores a 0,13 microgramas por litro não representariam risco. Já valores superiores a 1,3 microgramas litro apresentariam alto risco. E para o glifosato, inferiores a 0,1 micrograma por litro não representariam risco, e valores superiores a 1 micrograma por litro já representariam um alto risco, apresentando um intervalo baixíssimo entre 0,1 e 1, com relação a essa avaliação de risco relacionada ao glifosato e os valores máximos permitidos. Então, dessa forma, a pesquisa argumenta que a legislação brasileira necessita de uma revisão com relação a esses valores máximos permitidos. Quanto às perspectivas, é observável, percebe-se, né, que há um uso contínuo de agrotóxico no Brasil, aliado a altas concentrações e a riscos ambientais potenciais, e que é necessário o uso de alternativas que viabilizem um equilíbrio entre o tripé da sustentabilidade. Então, ou seja, que haja um equilíbrio entre o lado econômico, social e ambiental, num país que é basicamente movido pelo agronegócio, então que deve, frequentemente, estimular a produção agrícola sustentável, no qual o setor exportador, baseado em monoculturas, reavalie seus métodos de uso intensivo de agrotóxicos, onde não apenas isso, que o governo e a comunidade científica também atuem em conjunto para a elaboração de padrões metodológicos para o monitoramento da água doce e a aprimoração da gestão das bacias hidrográficas, como também cabe ao governo definir impostos para as grandes monoculturas e distribuí-los para financiar o monitoramento dos recursos hídricos, como também investir no desenvolvimento de compostos menos tóxicos, incorporar técnicas agroecológicas, fomentar a agricultura familiar, pois, com esse investimento, há uma queda nos custos do produto orgânico e um estímulo ao consumo desses produtos. E não menos importante, a educação ambiental, pois assim as pessoas têm uma conscientização quanto ao uso e ao consumo de forma menos agressiva, e também há uma conscientização quanto às consequências do uso intensivo de agrotóxicos. Dessa forma, a pesquisa conclui que o glifosato é o herbicida mais utilizado no Brasil, no entanto, não é o mais estudado em águas doces superficiais, sendo este a atrazina, que as vendas de 2,4-D, atrazina e glifosato aumentaram entre 2009 e 2018 no país, contudo, não foi encontrada uma correlação entre o número de vendas e as concentrações de herbicida por estado, que as concentrações ambientais apresentaram um percentual significativo em conformidade com a legislação brasileira 357 de 2005,
que a avaliação de risco mostrou que os valores máximos permitidos devem ser revistos, uma vez que a legislação atual não protege os ecossistemas aquáticos, que a atrazina foi o herbicida mais tóxico para as 3 espécies avaliadas, enquanto o glifosato apresentou o maior risco ambiental no Brasil, e que a avaliação da mistura apresentou risco elevado, com cerca de 80% dos estados brasileiros. Então, dessa forma, este trabalho oferece uma contribuição significativa para a compreensão das questões ambientais referentes ao uso intensivo de 2,4-D, atrazina e glifosato, como também reforça a necessidade de estudos quanto não apenas com relação à concentração desses defensivos agrícolas em águas superficiais, como também em águas subterrâneas, água potável, água do mar, e também o estudo sobre o seu efeito na cadeia trófica e em processos de bioacumulação e biomagnificação. Obrigada pela atenção. Muito bem, agora vamos passar para a segunda parte. Pode iniciar, professora Alexeia, com os questionamentos. Olá, Emília e demais autores aí. Na verdade, assim, o meu seria assim, mais assim, também considerações e alguns pequenos questionamentos, que acho que aí depois a gente pode abrir para todo o grupo, mas eu achei bem interessante aí o seu trabalho, um trabalho muito interessante. Mariana, sua apresentação foi muito clara e elucidativa aqui para a equipe. Eu acho que isso é uma coisa pertinente para a gente partir de uma boa apresentação para a gente poder ter uma discussão. Mas, na verdade, assim, Emília, eu queria assim, que você, antes da gente chegar às questões propriamente ditas do trabalho, né, eu vi que você, eu não sei se agora você está fazendo doutorado ou não, se você parou pelo mestrado, e depois eu queria que você contasse um pouquinho disso para nós, né, mas eu vi que o teu trabalho é um trabalho, assim, bem, assim, profundo no que se refere à revisão de literatura, você realmente abraçou a causa. Eu queria que você contasse um pouquinho para eles da sua experiência em fazer um trabalho único e exclusivamente de buscas, o tempo que você levou, a quantidade de horas que você dedicava para atingir uma publicação assim, de tão alto impacto, que eu julgo que isso é muito importante no processo na formação de um aluno de mestrado, né? Vai para além. Não é só você ter um título de mestre, mas é você deixar um trabalho de altíssima qualidade para a sociedade. E eu acho que é por isso que existem os cursos de pós-graduação no Brasil, né? O mérito do seu trabalho que você deixou para a sociedade. Então, eu gostaria que você contasse a sua dedicação, se você foi bolsista, se não foi, se você trabalhou, como foi isso, antes da gente entrar nas perguntas propriamente ditas do trabalho, porque eu acho que isso é muito pertinente, considerando aqui que nós temos uma sala aqui que vai desde alunos de graduação até pós-doutorandos, enfim, doutorandos. Queria ouvir um pouquinho de você, Emília. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. Gostaria de falar que a Mariana foi ótima apresentando. Ela conseguiu detalhar muito bem o artigo em toda a sua composição. Então, ela pegou desde a introdução até a metodologia, até os resultados, a discussão e perspectivas. Então, assim, para mim é um pouco assim de falar, porque eu estive na composição do artigo, mas eu acredito que a pessoa de fora ela conseguiu entender muito bem sobre o artigo e sobre todo o processo de confecção e os resultados. Então, parabéns, Mariana, de verdade. Sua apresentação foi muito boa. Sobre a minha vida acadêmica, bom, eu sou engenheira ambiental e sanitarista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu sempre, durante a graduação, eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica. E foi ali que começou a minha paixão pela pesquisa. Então, eu consegui desenvolver alguns projetos durante a graduação, como a Mariana falou também, que está no meu Lattes, de acordo com a qualidade físico-química e biológica de ribeirões. Então, a gente fazia coleta, fazia análise laboratorial e fazia escrita também. E aí eu decidi
de acordo com a experiência que eu tive na graduação, em seguir a carreira acadêmica. E aí, logo após que eu saí, eu entrei para o mestrado. Meu mestrado também foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza. E quando eu entrei, eu conversei com as minhas orientadoras, que foram a Simone e a Raquel, e eu falei que eu gostaria muito de trabalhar com qualidade da água, mas trabalhar com contaminantes também. E foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com pesticidas na água, porque é um tema polêmico e é um tema emergente atualmente. Existe uma série de pesticidas que são liberados atualmente no Brasil e que têm suas particularidades. Então, assim, cada contaminante tem uma particularidade específica e isso gera como consequência a sua ocorrência na água ou não. E aí, como a gente foi estudando mais a fundo sobre os pesticidas, e a gente decidiu trabalhar com o glifosato, primeiramente, porque o glifosato ele é um pesticida, apesar de ser o pesticida mais vendido no Brasil e no mundo, e terem muitos trabalhos se envolvendo esse pesticida, ele não era tão estudado quando o assunto era avaliação de risco também, ou assuntos ecotoxicológicos. Sempre tem o que explicar, na verdade, no sentido de que os estudos ecotoxicológicos, eles são estudos que não são uma linha de pesquisa tão recente, mas ainda tem muitas lacunas de conhecimento inerentes a essa linha de pesquisa. Então, a gente decidiu trabalhar com glifosato e decidiu fazer estudos ecotoxicológicos envolvendo uma espécie de macroinvertebrado, que foi o Chironommus chancres. Só que aí veio a pandemia, e na pandemia a gente não pôde trabalhar de forma presencial no ano de 2020, e a gente teve que mudar todo o projeto de pesquisa no mestrado. E a gente decidiu trabalhar com revisão bibliográfica. Na verdade, esse trabalho de revisão bibliográfica, ele ia ser um trabalho mais em linhas gerais, e a gente iria publicá-lo no Congresso de Ecotoxicologia, em 2020. Só que com a pandemia também não foi possível ter o congresso, e aí a gente decidiu aprofundar mais em mais 2 outros pesticidas, que foram escolhidos com base nas vendas no Brasil, até 2018, né? Só que hoje em dia, eles não são... o glifosato é o mais vendido, o 2,4-D é o segundo mais vendido, mas a atrazina é a 5ª mais vendida. Hoje em dia, o mancozeb é o 3º mais vendido, salvo me engano. Então, assim, a gente decidiu fazer esse trabalho e, na verdade, esse trabalho ele foi feito em conjunto. Eu não teria conseguido fazer ele sozinha se não fossem as outras pesquisadoras que estavam envolvidas no projeto. A pesquisa ela se faz com o auxílio de vários pesquisadores. A gente não consegue fazer pesquisa por si só. A gente precisa de várias cabeças pensantes. Quanto mais cabeças pensantes, melhor o trabalho vai sair de forma mais aprofundada e cada um vai poder contribuir de uma maneira para a pesquisa. E foi assim que surgiu esse trabalho. Esse trabalho, a Beatriz, ela tinha muita experiência com pesticida, inclusive ela estava na graduação e ela tinha experiência com pesticida durante a graduação. A Jéssica, ela tinha feito uma parte do doutorado dela, hoje em dia ela já é doutora, ela tinha feito uma parte do doutorado dela na Espanha, e ela trouxe para a gente a meta-análise, e a gente decidiu aplicar a meta-análise com os dados de pesticidas no Brasil. A Gabriele, inclusive, ela está presente, ela trabalhou por um tempo fora também, ela ficou 1 ano fora fazendo o doutorado de sanduíche, e ela contribuiu muito na parte de avaliação de risco ambiental, ela que trouxe essa ideia para a equipe, e a gente pôde aplicar na parte de pesticidas. A Luana, ela também era da graduação, hoje em dia ela também é da graduação, mas ela contribuiu muito no sentido da parte de agroecologia e de perspectivas futuras. A Raquel e a Simone eram minhas orientadoras na época, e a Renata era minha orientadora da graduação, e ela tinha muita experiência com o pesticida também. Então, formou-se uma equipe para desenvolver esse trabalho. Bom, e aí, durante o mestrado, eu também pude desenvolver outros 2 artigos, um envolvendo avaliação de risco em concentrações de água mundiais
em relação ao glifosato, e outro envolvendo o estabelecimento da cultura de quirônomos xantos para testes ecotoxicológicos. Então, foram 3 trabalhos. E aí, logo depois que eu saí do mestrado, e mais uma vez ressaltando que eu não teria feito tantos trabalhos assim se não fosse uma equipe junto, se eu não tivesse chamado outros pesquisadores para estarem comigo nesses trabalhos, eu acredito que eu não teria conseguido desenvolver tantos projetos ao mesmo tempo, porque envolve muita leitura, envolve muita, como eu posso dizer, entendimento das análises. A meta-análise não é uma parte fácil, inclusive a Mari, a gente conversou sobre isso, né, Mari, no WhatsApp. Então, assim, e a avaliação de risco ambiental também é uma parte difícil, fora os outros projetos. Então, sem a equipe, eu podendo aprender com outros pesquisadores, esses projetos não seriam possíveis. Bom, logo após que eu saí do mestrado, eu defendi já defendi em março, na verdade, tem um tempo. E aí eu decidi fazer doutorado na parte de engenharia ambiental, passei para o doutorado em Ouro Preto, e atualmente eu estou iniciando os projetos em Ouro Preto, e meu projeto de doutorado ele envolve estudo de potenciais tecnologias para remoção de pesticidas da água. Então, eu vou continuar com a linha de pesquisa de pesticida e vou tentar desenvolver tecnologia de tratamento para retirada de pesticidas da água, mas querendo ter uma visão brasileira, ou seja, quais tratamentos vão ser possíveis e viáveis de serem estabelecidos em território brasileiro. Essa é basicamente, em linhas gerais, bem gerais, o meu trabalho de doutorado. Muito bom ouvir você, Mariana, a sua experiência aí, né? Essa tua capacidade, potencialidade de articulação e o seu discurso científico. Uma coisa que você falou aí me chamou muita atenção, que inclusive hoje pela manhã eu estava ouvindo uma palestra na área de biodiversidade de um cientista da URGS, e ele falou muito da leitura científica, da importância da leitura científica no processo de formação de um pós-graduando, né? Que hoje o pós-graduando lê muito pouco, né? Fica vendo parágrafos e muito pouca leitura. E você falando, eu chamo a atenção para isso. Mas eu fiquei, assim, achei muito interessante a maneira como você articulou o seu trabalho e você chegou, e não fica só nesse, não. Você faz várias outras coisas. E quando você falou as técnicas para a gente poder descontaminar, porque aqui a gente também trabalha com contaminantes ambientais, esse é o grande desafio, né? Quem sabe você tem aí alguma solução aí, né, futura. Esses dias, recentemente, eu conheci a gente conversou com o pessoal de Rio Claro, que eles trabalham com descontaminação de esgoto, né, usando lodo de esgoto, enfim, uma coisa assim, mas ouvindo você falar, esse é o grande desafio, né? E agora, José, eu descobri e fazer o quê, né? Mas eu vou passar aí, porque senão eu tenho mania de falar muito, eu vou passar para os demais. Então, só complementando o que você falou, o que acontece é que o grande problema dos pesticidas, eu acredito que seja um problema também que se estende aos demais contaminantes, é que cada pesticida, cada contaminante tem sua particularidade. Então, uma molécula que é muito polar e pode ser, por exemplo, absorvida por um carvão ativado, tem-se um outro pesticida que ele é aplicado em conjunto com esse outro muito absorvido, que ele não é absorvido. Então, tem-se que ter um tratamento que consiga remover uma concentração, claro, significativa, que esteja dentro das normas brasileiras, e que, mais ainda, consiga fazer esse tratamento multiresíduo. Acredito que, na área, olhando para o aspecto de tratamento, esse seja uma das partes mais difíceis de serem concluídas nesse sentido. Mas pode prosseguir, porque senão eu falo muito. Obrigada. Também. Podem falar. Dar continuidade aí. Sabrina? Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Sabrina. Sou aluna de graduação em biotecnologia. Primeiramente, gostaria de parabenizar
a Mariana pela apresentação. Foi excelente, Mariana, dá para ver com certeza o seu crescimento aqui dentro do grupo. E também parabéns aos autores pelo trabalho excelente. Não é fácil fazer um trabalho de revisão, eu estou participando ativamente da escrita de um. E minha pergunta, eu tenho duas perguntas, na verdade, e uma delas tem relação a isso. Seria qual as maiores dificuldades que você teve na escrita desse trabalho de revisão? E a segunda pergunta estaria mais relacionada às perspectivas. Em relação às perspectivas, vocês conseguiram fazer como se fosse uma divulgação científica desse trabalho tão importante? E também houve algum tipo de contato com órgãos governamentais? E seria essas. Bom, Sabrina, obrigada pelas perguntas. Eu vou responder, a Gabi está presente, não sei se tem mais autores presentes, mas caso ela queira me complementar, a Gabi, fica à vontade, viu? Pode falar. Sobre a escrita científica, um dos principais desafios que a gente encontrou, quer dizer, pelo menos para mim, foi primeiro relacionar os resultados com as vendas, porque a gente viu que os resultados eles não bateram com as vendas. E a gente estava esperando, a gente tinha como hipótese de que no estado que tivesse uma venda maior e um consumo maior daquele pesticida, provavelmente esse mesmo pesticida seria encontrado em grandes concentrações na água, mas não foi isso que a gente achou. Só que aí a gente entendeu que não é só as vendas que são um fator primordial para o pesticida ser encontrado na água, mas sim as características daquele local, quando foi feita aquela coleta, se aquele tipo de pesticida ele é muito absorvido no solo ou se ele pode ser escoado ou lixiviado para a água. Então, assim, são vários outros fatores. Aí, quando eu pude entender isso, que a minha escrita, ela conseguiu fluir melhor. Uma outra dificuldade que eu tive em relação à escrita científica foi o inglês. Eu saí da graduação não sabendo escrever inglês. Eu tive que aprender a escrever inglês no mestrado. Na graduação, eu tive o acesso à leitura em inglês, eu sabia ler inglês, mas a escrever, eu tinha muita dificuldade. E aí, no mestrado, que eu pude, através até de outros colegas pesquisadores, que eu aprendi muito com eles, que inclusive foi a Gabi, que está aqui presente, ela tem uma escrita científica muito, muito melhor, assim, em relação ao inglês que a minha, eu aprendi muito com ela. Então, esses dois pontos foram os principais para a escrita científica. Em relação à divulgação do trabalho, a gente divulgou em meios digitais, a gente não chegou a divulgar de forma presencial, até por conta da pandemia, da limitação da pandemia, mas a gente chegou a divulgar eu mandei, na verdade, o texto para a divulgação do Ciência Brasileira, que é um Instagram voltado para a educação científica no Brasil, com uma linguagem mais coloquial, para que todo mundo seja incluso. E eu cheguei a mandar também para o Instagram sobre ciência no Brasil, mas eles não chegaram a responder. Mas a gente tentou fazer essa divulgação num sentido online, devido à pandemia, mas tentou fazer essa divulgação a nível de educação mesmo ambiental. Em relação ao governo, a gente teve essa ideia de mandar uma carta, mas a gente não chegou a mandar essa carta. Inclusive, deve sair um trabalho mais recente, ano que vem, sobre essas concentrações, e aí sim a gente deve fazer um documento mais completo, com mais evidências de risco ambiental nos estados brasileiros. Se eu não te respondi alguma coisa, se você ficou em dúvida, pode perguntar de novo, viu? Respondeu sim. Não, vai ser de grande importância mesmo esse contato, né? E muito obrigada, e com certeza o inglês é uma pedra no nosso caminho, mas a gente tem que passar por ela e é algo, assim, fundamental, né, para todo acadêmico.
Sim. Inglês é a língua universal, né? Então, assim, os trabalhos com talvez maior relevância a nível mundial estão em inglês. Então, a gente precisa, sim, saber inglês. Sim, exatamente. Obrigada. Daniele? Olá a todos. Primeiramente, parabéns a Mariana pela brilhante apresentação. Você foi maravilhosa. E parabéns para toda a equipe da Emília pelo trabalho. Um trabalho que nós vimos que é impecável, né? Tem uma grande variedade de análises que deixa o assunto fácil de ser compreendido e também apresenta vários resultados importantes aí, né? Para a discussão do uso de pesticidas, da contaminação das nossas águas. Bom, Emília, eu tenho alguns questionamentos. Primeiramente, quanto à busca bibliográfica, né? Eu vi que você pesquisou vários artigos e na peneira ficou cerca de 1/3 do que foi pesquisado. Foi difícil essa busca bibliográfica? E também eu gostaria de saber se você não utilizou teses e dissertações e somente artigos. Essa é a primeira questão. A outra questão é referente ao tratamento de dados. Eu vi que vocês utilizaram um software para fazer a parte da meta-análise chamado Sigma, além do Excel. Quanto a esse software, ele é difícil de ser utilizado, porque no início do meu doutorado, eu estava pesquisando um pouco sobre a meta-análise, até conversamos com uma professora do Paraná, chamada Nédia, da UTF. Ela trabalha muito com meta-análise, inclusive com pesticida. É até legal, às vezes até você já leu alguns artigos dela. E ela trabalha com um software chamado MetaWin. Então, eu queria saber um pouquinho sobre esse Sigma. E é isso. Bom, obrigada pelas perguntas, Daniele. Em relação à revisão sistemática, a gente fez a revisão, como você falou, levando em consideração critérios de inclusão e de exclusão, que fizeram com que 1/3 dos artigos eles não fossem incluídos na nossa análise. Essa revisão sistemática, ela é uma metodologia bem reportada em literatura, que é a metodologia Prisma. Inclusive, a gente pode ver em vários trabalhos em revistas de alto impacto que tem revisão sistemática. E quando a gente manda para os revisores para fazer revisão a pares, que é esse tipo de revisão que tem em grandes revistas, eles são muito rigorosos em relação aos critérios de inclusão e de exclusão dessa revisão sistemática. Inclusive, teve um trabalho anterior a esse, que foi até publicado agora recentemente, que a gente fez a revisão sistemática e a gente não colocou de forma muito clara quais foram os critérios de exclusão. A gente só colocou os critérios de inclusão. E isso foi muito criticado. Então, a metodologia ela tem que ser muito seguida à risca, porque, assim, e como controle de qualidade mesmo, que faz com que o trabalho fique mais redondo e o mais correto possível. Sobre o Felipe mandou, mas depois eu leio o que o Felipe colocou no chat. Sobre as teses de dissertações, a gente não incluiu as teses de dissertações, porque justamente por conta da crítica também dos avaliadores do artigo, é muito melhor, muito mais confiável a gente pegar dados de artigos científicos em revistas bem com um fator de impacto mais alto e inclusive com revisão às cegas do que uma tese ou uma dissertação. Isso é uma crítica voltada pelos revisores mesmo. E sobre a meta-análise, a gente tem que... A meta-análise, na verdade, ela não foi feita pelo Sigmaplot. O Sigmaplot, ele é um software de gráfico. Então, o gráfico da meta-análise foi feita pelo Sigmaplot. A meta-análise, ela foi feita através dessas contas que a gente colocou no artigo, dessas equações, e foi feita no Excel, no próprio Excel. Então, a gente pegou todos os dados do Ecotox Database, que eram os dados das concentrações letais, que matavam 50% da população, que é chamada LC50 ou SC50, fez a análise, uma análise da média desses valores, uma análise da variação intrínseca e do Z-score,
E aí a gente confeccionou o gráfico, mas toda essa parte da equação foi feita pelo Excel mesmo. Entendi, Emília. Muito obrigada, viu? Joia. Se você não ficou com dúvida em relação à meta-análise, depois você me chama que a gente conversa melhor, se você quiser saber melhor sobre a meta-análise. Ela não é só aplicada para pesticida, viu? Ela pode ser aplicada para outros tipos de contaminante, levando em consideração outros fatores, não só a toxicidade. É só uma parte aí que a Dani está fazendo um trabalho com metais, tá? Porque aqui tem muito contaminante de metais na água. Entendi. Caso você queira fazer essa meta-análise, ou até mesmo avaliação de risco para metais, você me fala que eu te mando um material complementar que você pode ler, qualquer dúvida você pode me falar também. E o meu trabalho vai incluir também a análise de risco, inclusive. Mas bacana. A análise de risco, ela, na verdade, tem várias metodologias, né? A Gabi, inclusive, pode falar melhor aqui para a gente. Mas ela é muito feita em artigo científico e pelo próprio governo. Inclusive, a APA, que é a Agência Ambiental dos Estados Unidos, ela faz essa avaliação de risco também para pesticidas em água. Oi, gente, boa tarde. Só complementando um pouquinho o que a Emília falou, de fato tem várias metodologias. Por exemplo, a gente usou nesse artigo a questão do 95%, da concentração 95%, né? Só que tem muitos trabalhos, inclusive alguns trabalhos meus, eu usei o máximo, a concentração máxima encontrada. A maioria dos artigos tem vindo com a questão da máxima, mas foi muito criticado pelos revisores também. A gente acabou mudando para o 95%. Porque quando a gente pega a máxima, de fato, pode ser uma superestimação, porque é a maior concentração que foi encontrada no ambiente. Então, não necessariamente aquilo ali representa a realidade do lugar, né? Então, por isso a gente acabou usando 95 nesse artigo e, de fato, atualmente, eu estou achando que é o melhor caminho. E em relação a critério de inclusão e exclusão, eu lembro que quando a gente estava trabalhando com esses artigos, um dos critérios que tirou muito artigo, né, Emília, foi a questão do limite de quantificação, né? Porque o pessoal usa, às vezes, um limite de quantificação muito alto, que não é compatível nem com a legislação. Então, acabou porque a gente teve que tirar muitos artigos por causa disso. É verdade. Foi uma tristeza, mas aconteceu. Inclusive, esses limites de quantificação e detecção, os dados do governo, muitos não tinham limite de quantificação e detecção, e a gente retirava esses dados. Os dados do governo, eles são um pouco menos criteriosos do que, por exemplo, dados de artigo científico, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para mexer na base de dados do governo. Em relação à tese também, além do que a Emília falou, algumas revistas também não gostam muito quando a gente começa a usar muita literatura na língua nativa. Então, no caso, seria português, né? E aí, as pessoas de fora não vão conseguir ler aquela tese, aquela dissertação. Então, muitos revisores simplesmente não gostam. As revistas, tem revista que fala que não aceita citação de tese e dissertação. Isso também acontece. Muito bem, gostaria então de agradecer novamente a presença da mestra Emília, todos os participantes também do trabalho que estão aqui na sala, ao Lecogem, tá? E a todos. Muito obrigada e até a próxima apresentação, Conversa com o Autor. Bom, eu agradeço, o prazer foi todo meu, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a algum processo que vocês queiram aplicar, por exemplo, para a realidade de pesquisa de vocês podem entrar em contato, viu? Acho que pesquisa a gente faz, é uma construção e a gente faz em conjunto. Muito obrigada, Emília. O Lecogem aqui, toda a equipe, agradece pelo momento tão agradável que nós tivemos contigo. Muito obrigada. Prazer é todo meu.